Se você acha que a desigualdade social é um problema e se essa desigualdade, e principalmente ver outras pessoas em situação de pobreza extrema, é algo que te deixa desconfortável, você não tem ideia do que o mundo caminha para ser em um futuro próximo. Eu sou André Massaro e esse aqui é o canal Investidor Cético, e neste vídeo eu vou falar sobre dois fatores que vão fazer com que os níveis atuais de desigualdade social pareçam brincadeira de criança perto do que vai ser em alguns anos ou em umas poucas décadas. O primeiro fator está associado ao aumento da expectativa de vida. Aliás, você sabia que eu tenho um outro canal voltado para o tema longevidade? Esse canal se chama Endura e o link está aqui no card e na descrição. A expectativa de vida da humanidade vem aumentando de forma exponencial e essa aceleração exponencial começou basicamente nos últimos 100 anos. Nos últimos 100 anos, a expectativa de vida mundial praticamente dobrou e esse aumento se deve essencialmente à tecnologia. Tecnologia médica, nutricional e sanitária. Eu não vou entrar aqui na discussão de aumento radical da expectativa de vida, se essa aceleração vai continuar, pois senão a gente vai cair num cenário exageradamente especulativo. Mas vamos imaginar que nos próximos anos, de forma totalmente hipotética, que a expectativa de vida da média da população mundial aumente 10 anos, o que pode ser uma projeção até conservadora. Pensando em termos de capitalização composta, imagine o quanto que os bilionários como Warren Buffett, Elon Musk, Mark Zuckerberg e outros vão conseguir acumular com mais 10 anos de vida. Ou seja, o aumento da expectativa de vida favorece a acumulação de capital por parte daqueles que já têm uma grande massa de capital acumulado. E olha que nesse caso eu estou considerando um aumento linear e não muito grande na expectativa de vida que pode levar a um efeito exponencial no acúmulo de capital muito mais intenso. Agora, como fica a vida de quem não tem todo esse capital acumulado? Um dos grandes facilitadores do progresso pessoal e do enriquecimento é a riqueza intergeneracional, ou seja, aquilo que as pessoas herdam. Muita gente não se enquadra como rica, mas sim como classe média alta e consegue um fôlego financeiro por conta de herança. E eu não estou falando de grandes fortunas, mas sim daquela pessoa de classe média que herda um imóvel ou uma quantia substancial de dinheiro e consegue dar aquela arrumada na vida. Agora imagine um cenário onde as pessoas vivam 10 anos a mais. A idade média de aposentadoria não acompanha o progresso da expectativa de vida. Quando o moderno sistema de pensões e previdências foi criado, no final do século XIX, a idade de aposentadoria já era ao redor de 60 anos. Inclusive, um dos motivos da perda de sustentabilidade da previdência social em quase todos os países do mundo é exatamente que as pessoas passaram a viver mais e os governos não conseguem aumentar a idade de aposentadoria. Mas a pessoa vive 10 anos a mais, isso significa que ela vai ter que viver da sua aposentadoria e do seu patrimônio por mais tempo. Esse patrimônio dificilmente vai crescer nesse período, pelo contrário, tende a diminuir. Os herdeiros desse patrimônio vão receber essa herança 10 anos mais tarde e vai ser uma herança menor, ou seja, aquelas pessoas que contavam com um patrimônio, ainda que pequeno, da família para dar um impulso, não terão mais isso ou terão um impulso muito menor. Com isso, bastante gente da classe média vai acabar cruzando a linha divisória com a classe baixa. Então veja, os bilionários ficando cada vez mais bilionários, talvez trilionários, e a classe média, perdendo o benefício da transferência intergeneracional de riqueza e de patrimônio, fica cada vez mais fragilizada financeiramente. E muita gente remediada da classe média passa a ser efetivamente pobre. Isso por si só já é um cenário que tem capacidade de causar um aumento de desigualdade que é difícil até mesmo de imaginar, algo muito pior, muito fora dos padrões daquilo que a gente já tem hoje. Agora vamos colocar nessa conta o segundo ingrediente. Expectativa de vida ascendente é um fator que já era conhecido há bastante tempo, mas o que eu vou falar agora é um fenômeno relativamente novo. Sim, eu estou falando de apostas online, bets e outras coisas do gênero. E eu quero te pedir um favor. Por favor, pare com essa história de dizer que o brasileiro não tem educação financeira, o brasileiro acredita em milagres, o brasileiro isso, o brasileiro aquilo. Por favor, pare de idealizar o pessoal dos outros países como se os americanos, os europeus fossem mais inteligentes que nós e não tivessem os mesmos problemas. Ou é só aqui no Brasil que os times de futebol são patrocinados pelas bets? Esse problema de vício em jogos e essa catástrofe financeira que está acontecendo diante dos nossos olhos não tem nada a ver com nacionalidade. Isso é um problema dos
ser humano, não é um problema do brasileiro. Inclusive, eu quero fazer menção a um artigo que foi publicado no dia 22 de setembro no portal Infomoney, está assinado como equipe Infomoney, então não posso dar crédito aos jornalistas que redigiram a matéria, mas a reportagem menciona uma pesquisa recente do banco JP Morgan feita nos Estados Unidos. Atenção, Estados Unidos, não me venha com esse papo de brasileiro não tem educação financeira, que diz que a legalização das apostas esportivas reduz significativamente a participação no mercado de ações, especialmente para as famílias com mais restrições financeiras. Ou seja, quem está sendo afetado é majoritariamente quem está nas camadas mais pobres. Eu tenho certeza que você já deve ter visto artigos e reportagens aqui no Brasil falando sobre perdas no comércio, em serviços, até nos investimentos, porque uma grande parte do orçamento das pessoas de baixa renda está indo para apostas e jogatina online. O que essas pessoas estão fazendo? Elas estão empobrecendo ainda mais. E, voltando ao estudo mencionado pela matéria da Infomoney, cada $1 gasto em apostas significa $2 perdidos em investimento em ações, que é um dos principais veículos para acumulação de patrimônio dos americanos. A pouca poupança que algumas pessoas de renda mais baixa têm está sendo perdida para apostas online. E às vezes nem a poupança, pois a jogatina é financiada com endividamento mesmo. Infelizmente, estamos vendo debaixo dos nossos narizes um monte de gente que está basicamente se perpetuando na pobreza. Então veja, temos um cenário onde o aumento da expectativa de vida vai fazer com que os ricos acumulem ainda mais riqueza por conta do efeito do tempo adicional e que a classe média tende a se deteriorar ou mesmo escorregar para a pobreza pela diminuição ou mesmo perda completa da riqueza intergeneracional, que é o patrimônio herdado. E temos uma classe baixa que está se enfiando ainda mais na pobreza por conta desse caos financeiro gerado por essa febre de apostas online que, as pesquisas são praticamente unânimes, afeta em particular exatamente essa parcela da população. E o que pode ser feito com relação a isso? A resposta é: eu não tenho a menor ideia. Esse não é um vídeo que se propõe a trazer alguma proposta ou solução para um problema que é, em última instância, do mundo. Esse é um vídeo que tem como objetivo fazer uma provocação para que você se prepare, pessoalmente e individualmente, para um cenário que, ao menos para mim, é muito fácil de enxergar e que é muito ruim. As coisas tendem a ficar bem feias para quem não estiver no topo da pirâmide. Alguma coisa poderia ser feita? Não sei, mas todas as ideias que me passam pela cabeça acabam sendo piores do que o problema em si. Por exemplo, será que o mundo deveria fazer algo para desacelerar o aumento da expectativa de vida? Esse aumento não é intencional, ele é a consequência de avanços tecnológicos. Para desacelerar, basta parar de criar novas tecnologias de saúde, remédios, tratamentos médicos. Será que isso é uma coisa boa? Bem, para mim, não parece. Outra possibilidade é pedir mais intervenção do governo. Taxação punitiva contra pessoas super ricas, taxação punitiva de heranças, programas de redistribuição de riqueza. Bem, eu não sei quanto a você, mas eu já não tenho mais saco para pensar em qualquer solução que envolva governo. Então eu, como investidor cético, me reservo o direito de ficar com o meu ceticismo habitual. Do ponto de vista individual, há algo que possamos fazer? Bem, sempre há, mas tendo em mente que a gente até consegue viver bem, mas não dá para resolver os problemas do mundo. O aumento da expectativa de vida é uma coisa que pode ser muito boa por um lado, mas traz vários problemas sociais e problemas pessoais associados ao planejamento de longo prazo. Eu, por exemplo, resolvi fazer de conta que eu sou imortal. É a minha forma de me preparar para esse cenário de aumento de expectativa de vida. E se você achou essa minha ideia estranha, assiste esse outro vídeo do canal e você vai entender.